Quando tem um momento que a gente percebe mesmo que a vida é isso, assim, tem simplesmente coisa demais aqui pra gente experimentar e só não dá tempo, Isso. né? E aí você pode se resignar e entender tá bom, é assim mesmo. Mas pra mim, eu fico um pouco angustiado, cara. Eu não sei viver igual você, monja, então eu vou falar uma porrada de coisa. Você não sabe como é que eu vivo? Você é uma monja, eu suponho um monte de coisa. E daí? Então, assim, eu fico angustiado, eu fico assim, putz, cara, não vai dar tempo de eu descobrir tudo isso, não vai dar tempo de eu sei lá, conhecer as pessoas que, putz, não vai dar tempo de eu fazer isso, de eu fazer Não, eu aquilo. fiquei muito aflita, é o seguinte, eu trabalhei um tempo, ganhei um dinheirinho, ganhamos pouco, a gente ganha muito pouco, você nem imagina, mas conseguimos comprar um terreno em Campos do Jordão. Eu falei, vou construir um templo em Campos do Jordão. Fizeram um pedacinho dele, acabou o dinheiro, está parado. E aí teve uma época que eu fiquei muito aflita. Eu falei, não, mas é uma obra. Eu tenho a missão de construir este templo. Eu falei, quem pôs isso na minha cabeça que eu tenho essa missão? Eu comecei. Os outros que continuem. Se eu morrer antes, que se virem. Cabe a eles, os meus sucessores, quem se interessar. E se não quiserem nada, que vire uma ruína. Por que eu estou tão preocupada com esse templo? Por que eu não vou dormir pensando onde que eu vou conseguir dinheiro? Como é que eu faço campanha para construir o templo? Eu tenho falado com algumas pessoas, tenho pedido apoio de algumas pessoas, mas é interessante isso. O que significa um templo? Por que não é mais importante um centro cultural? Um centro onde a gente possa discutir ideias, onde a gente possa filosofar, levar os filósofos para lá, levar os pensadores para lá, levar os podcasters para lá, para a gente brincar, ser feliz na vida, refletir, questionar-se. Não só vou ensinar a fazer meditação. Eu sou uma monja zen, eu só ensino meditação. Eu só faço meditação o tempo todo. É mentira. Não é verdade. O processo meditativo fica instaurado no seu computador aqui, ele está funcionando o tempo todo no processo meditativo. Ele não sai muito desse lugar, porque você instalou o programa. E o programa está funcionando. Ele está funcionando há mais de 40 anos, já faz parte dessa estrutura. Então você não tem mais forçar aí. Quando eu faço um retiro, eu volto para casa. Porque é o lugar do silêncio, da quietude, e que eu começo a perceber, nossa, quanta coisa que eu deixei para correr atrás de fazer palestras, de procurar dinheiro e manter a comunidade. O mês passado me pediram para pagar o aluguel. Falei, que bonitinho. A minha comunidade não sabe produzir dinheiro. Os membros da minha comunidade não têm noção de como fazer. Então, a comunidade é mantida para velhinha de 78 anos, correndo o Brasil todo. Fui para Angola, para outros lugares, para fazer palestras, para pagar aluguel, para comprar comida do cachorro. E para construir o templo, não, porque não vai sobrar. Então, é muito interessante pensar que se eu tive um projeto que eu achei que quando eu ganhei algum dinheiro com alguns cursos que nós fizemos, que a gente teve 1 milhão de seguidores e que não me mostraram a placa do 1 milhão de seguidores. Isso é uma coisa que falei, nossa, não acredito. Eu nem sabia que tinha uma placa. E aí o moço que me ajuda a passear o cachorro disse, monja, se a senhora fez 1 milhão de seguidores, tem uma placa que eles mandam. E quem ganha geralmente mostra e agradece ao 1 milhão de seguidores. E cadê a sua placa? Não me mostraram. Não é legal? Então tem coisas que acontecem. Se no começo você dizer, eu vou ficar brava, ficar ofendida, não. Por que essas pessoas fizeram isso? Também não me interessa muito. Mas é o universo deles. E o meu universo é outro. É legal você dizer que tem 1 milhão de seguidores, mas às vezes eu falo assim, eles abrem lá meu Instagram, tem 3 milhões de seguidores. Eu falei, cadê? Onde é que eles estão me seguindo que eu não estou vendo? São invisíveis, né? Mas, ao mesmo tempo, você sai na rua e chega uma senhorinha para você e diz, monja, como a senhora me ajudou. Durante a pandemia, eu tive muito mal, eu tive que fazer transplante de fígado, essa eu acabei de ouvir há poucos dias. Nossa. E durante todo o processo do transplante, das dificuldades médicas que eu passei, você estava comigo. Eu ouvi a sua voz. Isso me fez bem. Falei, então funciona, né? Então isso que eu estou fazendo não é a quantidade, mas qualidade. Vou fazer uma palestra em Mato Grosso, em Cuiabá, para o Sebrae. E chama Pensando o Futuro. E exatamente uma das coisas que a gente estava conversando hoje, são vários palestrantes, o que a gente estava falando hoje é sobre, será que nós queremos um futuro que a gente vai falar só de números, de lucros materiais, de coisas? Mas e como é que estão ficando as pessoas? Estão ficando exaustas?
Estão ficando acabadas. Não é? Como é que está a saúde de cada um de nós? O que nós fazemos é prazeroso e nos faz bem? E nos aumenta o estímulo para viver? Ou estou ficando tão exausto que eu não quero mais fazer isso, ou acho chato, porque eu já sei o que é. Por isso que eu falo, não acomodar-se é importante. Tem sempre alguma coisa que é incômoda acontecendo, que me faz mexer e procurar alguma novidade, vamos dizer, embora não haja muitas, mas a gente procurar um olhar novo para a realidade. E segundo, o que é sucesso? Pois é, sucesso é uma noção muito pessoal, no fim das contas, não é? Porque as pessoas confundem isso com felicidade. Se eu tiver sucesso, a palavra sucesso vem de suceder, quer dizer, de dar continuidade. E nós damos continuidade aos nossos DNAs. Né? Uhum. Os DNAs da ancestralidade, que conforme o Marcelo Gleiser diz, tem reciclagem de milhões de anos, e não é só da forma física, é comportamental. Então a gente tá nesse processo, né, de ser um DNA que está vários, né, que estão aqui fazendo eu ser dessa forma, e que ele tem que ter continuidade, ou diretamente na consanguinidade, vamos dizer, de minha filha, minha neta, meus bisnetos, ou de meus alunos. Você veja, quando o Buda está morrendo, ele tem 80 anos, ele morreu mocinho, viu? Tá. Era um jovem de 80 anos. Pô, então eu tenho que mudar aqui a minha perspectiva, porque em geral eu falo assim, não, já vivi metade do que eu tenho para viver. Não viveu nada. Essa é a coisa maravilhosa da época que nós estamos vivendo. Nós estamos ficando mais longevos. E segundo os estudiosos dessa área, dizem que nós todos deveríamos viver mais de 120 anos. Que a condição humana seria para ser mais de 100, mas que a gente detona o sistema, a gente não cuida de forma correta e por isso temos um tempo de vida mais curto. Mas pensar, Sua Santidade fez no começo de julho 90 anos, né? E no seu discurso final, depois dos cantos e tudo, ele disse assim, eu queria viver até 120, eu queria mais uns 30 anos aqui, tá gostoso, isso tá bom, né? E ele falou uma coisa interessante. A coisa mais importante do que eu aprendi na minha vida toda é o que no budismo a gente chama de Bodai Shin, a mente iluminada. Shin é coração, mente, espírito. E Bodai é o que despertou o iluminado. Mas quem desperta para essa mente é aquele que coloca o bem-estar de todos os outros antes do seu. Como é que todos vão ficar bem antes de eu acessar o estado do Buda, vamos dizer, um estado de plenitude absoluta? Antes de eu chegar lá, como é que eu facilito para que o maior número de pessoas acorde, desperte e aprecie a vida? Apreciar a vida no momento que está acontecendo. O que vai acontecer depois, nós planejamos, organizamos e procuramos uma meta, um objetivo. Mas ele vai ser do jeito que eu pensei? Não. Do jeito que os arquitetos, os engenheiros fizeram o prédio, não é o que eu pensei. Ele está lá. Falta uma parede, faltaram algumas coisas, falta um pouco de cimento, não tá acabado. Mas eu fiquei pensando, que interessante, né? A ideia é boa, ela é realizada por aquele que realiza. Eu não pude acompanhar a obra, não entendo nada de obras e não pensamos em colocar alguém que entendesse de obras acompanhando a obra. É uma delícia, né? Tu ia falar alguma coisa que o Buda disse aos 80 anos e eu te cortei. Então, ele diz assim... não é o meu corpo que vocês amavam. Porque estão chorando, né? Buda vai morrer, o mestre vai morrer, o que vai ser de nós? Ele diz assim, não é o meu corpo que vocês amavam, mas os ensinamentos. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Não é reencarnação. É quem vive de acordo com aquilo que foi ensinado. O Thich Nhat Hanh, que era aquele monge vietnamita que também morreu há poucos anos, ele dizia, eu quero que no meu túmulo vocês coloquem assim, se vocês fizerem um túmulo para mim, um mausoléu, coloquem do lado de fora. Não estou aqui dentro. E do outro lado fala, também não estou aqui fora, mas eu estou em quem estiver respirando conscientemente. Que foi o que ele ensinou a vida toda. Esteja consciente de você no momento que você está, onde você está. Respiração consciente é o nosso fio terra. Como é que eu estou respirando agora? E todos os nossos estados emocionais têm a ver com isso. Ansiedade. É verdade. Né? Tristeza. A gente vai fechando o peito, vai respirando menos. Né? Então a gente perceber isso. E perceber que uma coisa tão simples como a respiração consciente muda nossos aspectos mentais e emocionais. Esse é algo que eu preciso experimentar
E treinar também, respiração consciente. E, Monja, você falou sobre que a gente deveria estar preocupado se as outras pessoas estão despertando, se as outras pessoas estão tendo... se elas estão... Sei lá, se a gente servir as outras pessoas. É isso aí. Mas isso daí é um atributo ou uma ação que não é muito... Hoje em dia, isso se for assim, segundo, terceiro plano. Em geral, a gente está pensando na gente mesmo. Bom, ali tem uma analogia linda. Tava o rei e a rainha, que eram discípulos de Buda. Tá. E o rei chama sua rainha, sobe na torre mais alta do castelo e diz, está vendo, aqui tem pessoas que moram aqui dentro do castelo, depois tem as plantações, tem a cidade, as plantações. E vira-se para ela, sabe o que me preocupa? Que a pessoa que eu penso primeiro nessa vida sou eu. É o meu bem-estar, o seu. E ela disse, eu também. Nós não estamos seguindo os ensinamentos de Buda, vamos falar com ele. E foram falar, Buda, por favor, nos oriente, somos seus discípulos. E a gente é muito egoísta. A gente pensa em nós em primeiro lugar. E assim, perceba que todos são assim. Não tem ninguém que não seja assim. E por isso nós cuidamos uns dos outros. Porque assim como nós, as outras pessoas também querem ser felizes, querem ser vistas, ouvidas, cuidadas. E aí que a mudança acontece. Não é dizer eu sou egoísta, eu quero só para mim, não. Todos queremos ser felizes, todos queremos um estado de plenitude, todos queremos ter alimentos, ter um básico de bem-estar, de ternura, de cuidado, de afeto, de visibilidade. O que era o ostracismo, né? Quando alguém é posto de lado, não vejo mais você, o que hoje nós fazemos o cancelamento, né? Eu cancelo você, quer dizer, o que acabou? Minha vida acabou porque fui cancelado nas redes sociais? E não, acabou não. E são fases. Uma vez eu fui dar uma entrevista, acho que era para a Jovem Pan, e tinha uma moça falando sobre veganismo antes de mim. E cada vez que alguém perguntava para ela sobre... A monja vai explicar melhor. Joga para a monja. Aí, quando termina a entrevista dela, ele pergunta, você é vegana? Eu falei, não. Ser vegetariana também não. Aí foi aquela coisa, né? Mandaram montes de mensagens odientas. Como que você é uma monja budista, mata bichinhos, você é um monstro, você não segue os preceitos. E essa minha abadesa, nesse livro que ela escreveu, que ontem eu estava lendo, ela escreve como são pretensiosas essas pessoas a julgar os outros. Você faz a sua escolha e é sua escolha. Por que não respeita a escolha dos outros? E essa é a diferença. Eu não vou ser... não vou exigir que eu só me relaciono com pessoas que são veganas. Se não forem veganas, não fale comigo, porque você é uma pessoa má. É absurdo. Em áreas do país e do mundo em que não há vegetação, o Tibete, por exemplo, as pessoas só podem ser carnívoras, porque a única coisa que eles têm para comer é os bichinhos que tem lá, porque estão a quantos pés, quantos metros de profundidade do chão, em pouquíssimas meses ou semanas, tem alguma verdura? Como é que vai dizer seja vegetariano? Que loucura! Não dá. Então, o que é adequado comer? Se uma espécie vive de outra espécie, como é que eu facilito para que haja menos sofrimento e desconforto? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer fotossíntese, né? Às vezes apareceram umas pessoas no Brasil que faziam fotossíntese, né? Já vi. Eu não consigo. Então, como eu não consigo, eu preciso comer alguma coisa. E eu falo, na hora que eu arranco uma cenoura do chão, eu não ouço o grito da cenoura, porque eu não conheço a voz dos vegetais. Mas ela gostou de ser arrancada? Duvido. Ela estava felizinha com as suas raizezinhas, se alimentando. Não é? Alface, você não fala uma cabeça de alface, você corta uma cabeça de alface e vai dizer que ela não sente nada, quanto a experiências incríveis dos sentimentos que os vegetais têm. A pessoa que cuida da plantinha, quando entra na sala, ela fica toda assim alegrinha. E vai um lá de propósito, só fazer umas maldades, ela fica toda... Então, tudo sente. Tudo neste mundo sente. Essa é uma diferença muito grande da maneira que eu entendo o mundo, a vida, que é a maneira que o meu mestre no Japão também falava. Tudo está vivo e tudo sente. Então, todos os seres, quando a gente fala, não são só seres sencientes, que alguém dizia, como seres humanos ou animais, têm uma sensibilidade. É diferente.
Nós não somos iguais a um pedaço de madeira, mas sem a madeira nós não existimos. E a madeira também precisa de nós. Então nós vivemos em inter-relação. Eu não sou igual, eu adoro cachorros, mas eu não sou igual ao cachorro. Eu não tenho aquele pelo lindo que eles têm, tão bonitinho, todo peludinho, né? Não, você raspa, pô. Eu até tiro o que eu tenho, tá vendo? Pouco que eu tenho, eu já tiro. Mas é interessante, não somos iguais. Mas há uma ternura, né? Quando você falou, quando você chega, suas filhinhas chegam, que foram passear, foram a algum lugar. Ai, que gostoso, elas chegaram, elas chegaram. A gente fica que nem um cachorrinho, fica quando a gente chega, né? Ai, que bom, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Isso é gostoso, né? Isso é um momento pleno, de plenitude, de felicidade, de reencontro com o ser amado, que significa o quê para você? Carinho, afeto. Quando eu vou visitar o meu bisnetinho, o menorzinho, quando eu chego lá, ele começa a passar a mão na minha cabeça e diz, ai, que gostoso, Bibi. Eu falei, eu vou raspar. Não, não raspe, não, desse pouquinho, é gostosinho, é gostosinho. E quase o tempo todo é quase um cafuné, né? Uhum. Depois ele pega assim, mas como você é molinha. Eu adoro isso. Você é tão molinha, Bibi. E até aqui, agora, essa última vez, você até sua cara é molinha. Eu falei, pois é, meu filho, vai ficando molinho mesmo. Por mais que faça atividade física, procure fazer, a gente vai ficando mais molinho. E tá bom assim. E não é ruim ficar mais molinho. O que não pode ficar é incapaz de andar, incapaz de sentar numa cadeira e levantar. Então faz exercícios para manter-se em movimento, para não ficar acamado, ficar dependendo. Mas até isto, se você fica acamado, você dá oportunidade a alguém de fazer o voto do Bodhisattva, o voto de cuidar. Então não é eu estou chamando, eu chamo por carinho, por afeto e por cuidados quando eu preciso deles, mas eu estou dando oportunidade a alguém a fazer o bem.